Existem alguns quadros de adoecimento mental que precisam de mais atenção. É necessário que a pessoa portadora, por exemplo, dos quadros de esquizofrenia, busque se instruir em relação a este distúrbio psicológico. É necessário que a família busque orientação, conhecimento, tanto para saber como funciona e como saber como lidar com os quadros de esquizofrenia. Numa visão científica, numa visão psicológica, há vários fatores que levam a pessoa a desenvolver um quadro de esquizofrenia. Fatores como as questões genéticas, o meio aonde a pessoa cresce, aonde ela vive, e também o uso de substâncias psicoativas, o uso de maconha, o uso de crack, e também o uso de substâncias enteógenas, a exemplo da ayahuasca. Estes são alguns fatores que podem desencadear os processos esquizofrênicos. O que nós observamos geralmente como o fator que mais se destaca nos casos de esquizofrenia são os elementos externos, o contexto no qual a pessoa cresceu. Por via de regra, são famílias que não têm estrutura emocional, que não têm uma harmonia. Geralmente, são ambientes familiares onde há o uso também de substâncias psicoativas, de drogas ou de bebida em excesso. Também se observa que são lugares onde as pessoas não se tratam com respeito, lugares onde as pessoas têm comportamentos muito aversivos. Também há outro elemento muito interessante, que muitas vezes nesses lares é cometido abusos sexuais ou uma forma de persuadir a pessoa a fazer coisas que ela não quer. Ou seja, há comportamentos adoecidos nas suas mais variadas expressões. Às vezes a família é saudável, é bem equilibrada para a sociedade, mas lá na intimidade a realidade é outra. Esse fator da família tem um impacto muito grande, uma importância muito grande nesse adoecimento da pessoa que vai apresentar um quadro de esquizofrenia. Naturalmente, que a pessoa que vai desenvolver a esquizofrenia, ela busca fazer uso de substâncias que justamente não pode. Então vai fumar maconha, vai beber em excesso, vai buscar elementos como ayahuasca, por exemplo, vai a lugares espirituais corrompidos, vai fazer pactos e sem saber vai fazer pactos justamente com seus obsessores, e aí entra um ponto interessante. O fator espiritual. Quando nós observamos essa família que não tem uma estrutura harmônica, nós vemos o efeito de algo muito maior. São famílias obsediadas. E aí eu falo realmente de questões espirituais. Espíritos que obsediam a família, ou principalmente pai, mãe e o médium que vai desenvolver a esquizofrenia futuramente. São espíritos que são desafetos do passado. E esse é um elemento muito importante a se levar em consideração. Embora este seja um assunto que cause polêmica ou estranheza, mas é algo que deve ser considerado, a influenciação espiritual. Quando a pessoa já desenvolveu o quadro de esquizofrenia, é necessário que se busque ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, mas que também se busque ajuda espiritual em lugares preparados, em lugares sérios. Então nós estamos falando não só da pessoa que desenvolveu o distúrbio, nós estamos falando de uma família adoecida, de uma família que passa por processos complicados. Como nós estamos falando de uma família adoecida,
É necessário que a dinâmica da família mude, que os comportamentos, a conduta da família se modifiquem. É necessário conciliar as orientações e a forma de ajuda, de assistência. As orientações do psiquiatra são importantes. A família fazer um acompanhamento psicológico, cada um dentro das suas condições, é importante. Porque é a terapia que vai dar sentido e clareza aos processos que nos conduzem ao adoecimento. O trabalho espiritual é de suma importância, tanto para tratar as questões das pessoas envolvidas, da pessoa com esquizofrenia, como também para tratar as questões de relacionamento que existem das pessoas encarnadas com os espíritos desencarnados. Quando se concilia a questão espiritual com a ajuda, com a orientação psicológica e com o acompanhamento de psiquiatra quando há necessidade, tem mais chance desses quadros de esquizofrenia encontrarem equilíbrio, encontrarem uma forma de se estabilizarem e as pessoas conseguir ter suas vidas dentro daquilo que a sociedade tem como comportamento funcional. Não é um processo simples, é algo que exige vontade, dedicação da família, da pessoa que está com o quadro de esquizofrenia, mas principalmente uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. É necessário sempre a conscientização e a mudança familiar. Quando tem a conscientização da família, a mudança de hábito na família, atenua bastante os quadros de esquizofrenia. Quando a pessoa que apresenta o quadro de esquizofrenia muda seus hábitos, seus comportamentos, começa a ter hábitos salutares, começa a frequentar um ambiente espiritual sério, essa pessoa consegue uma estabilidade, consegue viver de uma forma mais confortável. Naturalmente que o processo terapêutico é importante, porque devido às experiências que a pessoa viveu, até chegar num ponto aonde que se desconectou da realidade, essas experiências precisam ser elaboradas, precisam ser compreendidas, precisa-se ter uma resiliência com o próprio passado, uma aceitação e principalmente a capacidade de desenvolver um alto amor, um alto cuidado, um zelo por si mesmo. Existem muitas outras questões que estão ligadas aos quadros de esquizofrenia. Mas, se nós levarmos em consideração o ambiente, o comportamento da pessoa que desenvolve esquizofrenia e também as questões espirituais, e tiver um entendimento disso, e tiver uma proposta de mudança, tanto da pessoa que apresenta esquizofrenia quanto da família, todos buscarem ajuda, orientação e buscarem principalmente uma mudança no comportamento, nos hábitos, tem grande chance de ter uma estabilidade tanto da família quanto dos quadros de esquizofrenia.